A Guerra do Paraguai foi um conflito que ocorreu nos anos de 1864 a 1870, entre a Tríplice Aliança, Argentina, Uruguai, Brasil e o Paraguai. O Império Brasileiro queria comércio e navegações tranquilas na área do leito do Rio Prata, mas o Paraguai não facilitou isso. A situação entre os dois países já não corria bem, e o Paraguai posteriormente sequestrou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que acabou gerando um conflito. Como o exército brasileiro não bastava, o Exército Voluntário da Pátria foi criado para incentivar o povo a lutar pela nação. Por outro lado, o Paraguai não mediu esforços para tirar as crianças e os idosos para a luta. A Argentina se juntou ao Brasil depois que as forças de Solano Lopes invadiram seu território. E o Uruguai também apoiou o Império Brasileiro, em troca de ajuda em sua guerra civil entre blancos e colorados. Um marco importante na guerra foi a Batalha de Tuiuti, na qual a Tríplice Aliança foi a vencedora. O conflito poderia ter terminado nessa batalha, mas Dom Pedro II queria continuar até o fim. Naquela época, a Argentina deixou a guerra por motivos internos. Em março de 1868, o exército brasileiro assumiu a fortaleza de Humaitá, e em dezembro do mesmo mês ocorreu a Dezembrada, na qual uma série de ataques foram realizados contra o Paraguai. A guerra terminou em 1870 e Solano Lopes foi baleado e morto em 1º de março. A imprensa, por sua vez, cobriu todos os acontecimentos durante aqueles anos, deixando seus leitores atentos ao que estava acontecendo. O foco desse documentário é analisar como a imprensa brasileira, mais especificamente os jornais Semana Ilustrada, Vida Fluminense e Cabrião, retratou a imagem da guerra e do adversário para o povo brasileiro. Vocês me colocaram, porque primeiro eu acho que é importante a gente entender o que é a imprensa nesse final do século XIX, né, meados, final do século XIX, e entender também algumas características da própria Guerra do Paraguai. Por quê? Se a gente for pensar, a Guerra do Paraguai foi um conflito até bastante longo, né, de 1864 a 1870. Então, não dá de a gente ter uma visão única sobre quais foram as representações na imprensa brasileira, o Paraguai, etc., porque essas visões foram mudando, né, ao longo do tempo do conflito. Outra coisa que a gente também precisa se atentar quando a gente vai falar da Guerra do Paraguai e da imprensa nesse período é entender que a imprensa de meados do século XIX, final do século XIX até início do século XX, ela é uma imprensa de paixões políticas, né, e de tomada de partido. Agora, as representações mais óbvias a gente precisa pensar, né? A Guerra do Paraguai, ela, num primeiro momento, ela serviu para consolidar mesmo, né, a figura de Dom Pedro II aqui no Brasil, serviu para consolidar o Estado-nação como um todo, né? A gente vinha ali a década de 1840 foi uma década muito difícil, né? O período regencial em si foi um período até se estabilizar ali na década de 1840, o Império Brasileiro cambaleou, né? Mas também acabou construindo uma visão da Guerra do Paraguai sem grandes críticas aos militares brasileiros, né, os chefes militares brasileiros, que acabaram por ser considerados heróis nacionais, né, heróis pátrios. Então isso acaba entrando na história, né, na galeria dos heróis nacionais, né? Segundo o autor André Toral, o Brasil era frequentemente retratado como índio, às vezes em uma escala maior e às vezes em uma escala normal. O Brasil ficava doente e acamado, e o imperador e seus subordinados prescreviam drogas suspeitas ao lado da cama. A glória da guerra só chegava a quem alcançava a morte. Soldados ou generais vivos eram vistos de forma negativa. A representação da população surgia como vítima das iniciativas governamentais, como o alistamento forçado e a guerra que havia se tornado impopular. Entretanto, a imprensa brasileira era oportunista e mudava de opinião de acordo com os interesses do povo, sendo esse povo, em maioria, da elite, já que os jornais tinham um custo bem elevado. Como conta Toral, 2 dos jornais que estão sendo trabalhados contavam com personagens centrais: o Dr. Semana, do Semana Ilustrada, e o Cabrião, do Cabrião. Esses personagens eram populares devido à identificação com os leitores, pelo menos o que eles achavam que os representava.
a narrativa de progresso, de independência política. Cercados de criados ou escravos, economicamente estáveis e cultos. Do lado paraguaio, né, se tinha essa visão de que a Tríplice Aliança ela servia, né, aos ingleses, que o Solano Lopes era um grande estadista, que ele era um grande chefe militar, e que a Tríplice Aliança estava mesmo subjugada à Inglaterra. Essas visões, tanto brasileira como paraguaia, ou mesmo as visões na Argentina e tudo mais, elas vão passar por grandes revisões, né? Ao longo do século XX todo a gente vai ter um revisionismo sobre a Guerra do Paraguai, né? E em diferentes momentos vai se olhar para a Guerra do Paraguai de formas bastante diferentes, né? Então, no Paraguai, por um bom momento, vai ser considerado... eles vão se considerar vítimas, né? Principalmente do Brasil, o tamanho do Império do Brasil e do imperador brasileiro. O Paraguai, de forma geral, mas principalmente o ditador Francisco Solano Lopes, era representado com desdém. Suas ações eram vulgarizadas pela imprensa brasileira, especificamente falando do jornal Semana Ilustrada. Ele fora tratado como abutre, como ditador cruel que deixa sua população faminta em busca da vitória na guerra, entre outros. Entretanto, as críticas não caíam somente sobre o governante. Aos apoiadores também foram registradas algumas charges, como na que a mulher agride o marido após esse declarar o apoio ao Paraguai. O que seria uma narrativa bem polêmica, considerando o papel da mulher na sociedade do século XIX. O discurso gerado remete muito mais do que uma simples rivalidade de guerra. A intenção brasileira era desmoralizar completamente o Paraguai, tornando o inimigo principal da nação. Isso se deve ao crescimento econômico significativo que foi apresentado pela nação paraguaia e a intenção de se tornar a principal potência da América do Sul. Os traços que formam as características paraguaias nas charges são, em sua maioria, grotescos e depreciativos, sendo normalmente sinalizado um culpado em toda a história, o ditador Lopes. Essas representações, junto com a série de vitórias em batalhas, foram que reestruturaram o nacionalismo nos jornais após a queda no ano de 1866. Quais são os impactos disso na imprensa? Mas o que dá de a gente pensar, efetivamente, é no suporte da fonte, aí como historiadores mesmo, né? Porque quando a gente vai para o século XIX, a gente olha para a imprensa periódica, ela ainda não é essa imprensa periódica que a gente tem no século XX, já profissional, não é aquela imprensa com grande tiragem, né? Com uma tiragem muito expressiva, ela ainda não tem os parques industriais, né? Da produção jornalística. A gente precisa pensar que não existia telégrafo ainda, né? Em 1864, entre 1864 e 1870. Então, as notícias elas chegavam pelos navios que vinham do Rio da Prata. A Guerra do Paraguai foi a primeira experiência que a gente teve da utilização de fotografias pela imprensa periódica. O que não significa que as fotografias eram impressas no jornal, não existia essa técnica ainda, mas se tiravam fotografias, as fotografias eram enviadas para as empresas, né, de jornal, para os jornais, que produziam desenhos, artes, caricaturas com base nas fotografias que foram tiradas no conflito. Qual é o impacto dessas representações? Acho que está na própria criação do imaginário sobre o conflito, né? Sobre como funcionava a guerra, quais eram os dilemas, quais eram os sofrimentos do fronte de batalha, enfim, né, toda a construção de um imaginário de guerra que era fomentado pela criação de imagens que se davam a partir da utilização de fotografias. A Guerra do Paraguai é um grande exemplo, assim, de como tanto a imprensa quanto a escrita da história, elas estão diretamente relacionadas aos estados nacionais, né, e como que essas visões sobre um determinado conflito, e a Guerra do Paraguai é um conflito polêmico até hoje, né, não existe um consenso sobre ele até hoje, que leva à criação de diferentes versões sobre ele. De acordo com o autor André Toral, o surgimento e a consolidação dos meios de fotografia e ilustração limitaram bastante o papel da pintura como única fonte de documentação das guerras. Fruto de projetos nacionalistas oficiais e de um próspero mercado de imagens, as imagens da Guerra do Paraguai não são apenas inovadoras ao abrir a guerra ao público.
Com a velocidade da produção de fotos ou litografias na redação, a pintura ficou na retaguarda. O governo não pôde evitar a demanda de imagens provocadas pela fotografia e pela ilustração. Agora, a sociedade tem outras imagens que podem ser usadas contra retratos oficiais. Em termos de produção e consumo, a imagem foi muito popular durante a guerra. Por sua vez, o sistema representativo do país não é mais produzido pelo governo, mas entrou em domínio público. Como resultado, eles perderam a maioria de seus cargos oficiais desde a independência. Não é mais apenas a imagem do país participando da guerra. No Brasil, esse processo foi fortalecido com a chegada da República. Hoje em dia, o conceito de pátria é diverso, plural e muitas vezes contraditório. A liberdade de imprensa, conquistada com essa guerra, possibilitou muitos avanços aos jornais. Não se limitava mais apenas ao que o governo dava, mas o público teve possibilidade de ver um trabalho independente sendo produzido, com ideias próprias, o que, por muitas vezes, como dito anteriormente, se torna antagônico.